Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Ferraza. Nossa aula de hoje será sobre regra de 3. Vamos lá? Regra de 3. Primeira coisa, temos que entender o que são grandezas, pois uma regra de 3 ela é composta por grandezas. Pois bem, grandezas é tudo que nós podemos medir ou contar. Temos uma infinidade de grandezas aí no nosso meio. Número de habitantes, aceleração, velocidade, uma determinada área. Então nós temos muitas relações aí importantíssimas. Nós temos dois tipos de grandezas. Grandezas diretamente proporcionais, tá? E grandezas inversamente proporcionais. Qual é a diferença entre elas? Grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Grandezas inversamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Muito simples. Então você tem que saber identificar essa proporcionalidade entre elas. Muito importante. Nós temos dois casos aqui de regra de 3. Nós temos a regra de 3 que é simples e a regra de 3 composta. Qual é a diferença entre elas? Muitas pessoas têm essa dificuldade. Identificar se a regra de 3 é simples ou composta. Regra de 3 simples. Você vai trabalhar apenas com duas grandezas. Simplesmente, duas grandezas. É a relação entre elas. Regra de 3 composta. É quando você tem 3 ou mais grandezas. Então, se você tem uma regra de 3 simples, duas grandezas. Regra de 3 composta, 3 ou mais grandezas. Um exemplo aqui. Um aparelho consegue irrigar 2 hectares em 40 minutos. Quantos hectares seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas? Gente, nós precisamos identificar as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas aí? Vamos lá? Área. Área é uma grandeza, está medida em hectare. Tá? Nós temos a área. E também o tempo, medido em minutos. Então, fazendo a leitura novamente. Um aparelho consegue irrigar 2 hectares em 40 minutos. Quantos hectares seriam irrigados, ou seja, X, por esse aparelho em 2 horas? Por que foi colocado 120 minutos aqui? Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, 2 horas, 60 vezes 2, 120. Muito bem, uma regra de 3 simples, pois trabalha com apenas duas grandezas. O que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente multiplicar cruzado. 40 vezes x, 40x. Igual 2 vezes 120, 240. O 40 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vamos colocar aqui 240 dividido por 40. Podemos simplificar a fração. Vou dividir direto. Simplificando aqui, ó, cortando os zerinhos. Não esqueça, hein? Cortar zeros é dividir por 10, em cima e embaixo. 24 dividido por 4 igual a 6. Então, vamos ver se a nossa resposta faz sentido? Quantos hectares seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas? Então, nós temos aqui 6 hectares. Porque à medida que o tempo que você está irrigando aumenta, a área a ser irrigada também aumenta. São duas grandezas diretamente proporcionais. Então é muito importante que você verifique se as grandezas são diretamente ou inversamente. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, você multiplica cruzado. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, daí a multiplicação é reta. Aí seria o 2 vezes o 40 e o x vezes o 120. Para mais um exemplo. Sabe-se que 3 pintores conseguem pintar 600 metros quadrados em 2 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, ao todo, quantos dias levariam para que 2 pintores conseguissem pintar 800 metros quadrados? Percebam que aí nós temos mais do que duas grandezas. Vamos ver? Vamos identificar cada uma delas? Pintores. É uma grandeza, o número de pintores, o número de trabalhadores, a área, que está medida em metros quadrados, e o tempo, que está medido em dias. Então agora a gente vai coletar essas informações aí do enunciado. 3 pintores, uma área de 600 metros quadrados, eles levam 2 dias para concluir essa obra. Então, 2 pintores, 800 metros quadrados de área, levariam quantos dias para concluir esse trabalho? Dica!
Sem mistério, ó, hein? Sem mistério. Você vai fixar quem tem x. Quem você colocou variável ali. Então, você vai fixar o tempo. 2 sobre x. 2 sobre x. Feito isso, você vai comparar. Esqueçam os números. Esqueçam os números. Trabalhem apenas com as grandezas. Você vai comparar cada grandeza com essa que você fixou. Ou seja, o número de pintores com o tempo e a área com o tempo. Então, olha só. À medida que eu aumento a quantidade de trabalhadores, assim que você tem que pensar, hein? À medida que eu aumento a quantidade de trabalhadores, o que acontece para o tempo de obra, para a conclusão da obra? Ela diminui, pois eu tenho mais pessoas trabalhando, então o tempo ele vai diminuir. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que inverter a fração. Ou seja, 3 sobre 2 se torna 2 sobre 3. Agora vamos comparar a outra. Área com o tempo que nós fixamos. À medida que eu tenho uma área maior de obra, eu tenho que pintar mais. O que acontece com o tempo? Vai demorar mais. Então, à medida que a área aumenta, o tempo também aumenta. Ou seja, grandezas diretamente proporcionais. Então, eu mantenho a fração. Teremos, então, 600 sobre 800. Muito bem. Então, nós temos uma fração do lado esquerdo, no primeiro membro da equação, que é 2 sobre x, e duas frações no lado direito, sendo multiplicadas. Se tivesse mais grandezas, faria a mesma coisa. Colocaria aqui do ladinho e vai multiplicando. Então, nós temos que multiplicar essas duas. Cortamos os zeros em cima e embaixo. Né? Então, dividimos por 100 em cima e embaixo para facilitar um pouco o nosso cálculo. E temos aqui uma multiplicação de frações. Ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplico de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ficaremos com 2 sobre x igual a 2 vezes 6, 12, 3 vezes 8, 24. Com isso, a nossa regra de 3 se torna simples. Basta multiplicar cruzado. Então, 12 vezes x vai dar 12x e 24 vezes 2, 48. Muito bem, o 12 que está multiplicando vai passar dividindo. Ou seja, 48 dividido por 12 igual a 4. Simples, fácil, prático. Então, monta-se a regra de 3 analisando as suas grandezas. Feito isso, você compara cada uma para verificar se elas são diretamente ou inversamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!